para fazer uma reflexão sobre o país, sobre as instituições, sobre as questões que envolvem e que repercute nós, na qualidade de profissionais do direito, temos que ter esse conhecimento. E estamos no nosso terceiro encontro regional e resolvemos fazer uma discussão sobre essa tecnologia desenfreada e a falta de debate com a sociedade, né? A gente acha que tem que se estabelecer certas salvaguardas na implementação da tecnologia, né? Quando os próprios cientistas estabelecem que precisa se dar um freio, um breque, para se estabelecer patamares éticos no processo, isso aí nos alerta. Então, nós temos certeza, eu comentei com o Tarso agora, em seguida que eu entrei, que cada vez mais eu sei que isso é muito mais para o pico da pirâmide, a tecnologia vai ser apropriada e utilizada com muito mais rapidez para o pico da pirâmide do que para a base. Então, eu acho que é um começo de reflexão do lado de fora do Estado, para a gente começar a provocar essa participação no debate. É que os nossos órgãos de classe, como a OAB, está muito entusiasmada com o conforto que a tecnologia traz, né? Alguns escritórios, hoje, eles não precisam nem gastar com passagem de avião, então eles estão achando que a vida é um paraíso, mas a gente se preocupa com o alcance efetivo dos direitos à população. Então, nós começamos com um pensador extremamente moderno, que é o Tarso, jurista respeitado, com inúmeros livros, e só pela qualidade da plateia aí não está muito grande, mas está qualificado. O doutor Pedro Pita Machado chegando, né? Já mostra a importância do tema, e passo a palavra ao doutor Tarso Fernando Genro. Obrigado, meu amigo Jesus, e pela generosidade das tuas palavras também. A minha saudação a todas as colegas e colegas que me dão a honra da escuta num tema extraordinariamente complexo que não teve ainda os debates merecidos em escala nacional, né? De uma parte porque existe uma diferença muito grande entre o topo, né, do aproveitamento do processo informático digital, por assim dizer, e a base, né? Essa diferença entre o topo e a base, ela gera reflexos diferentes na cabeça dos advogados que trabalham com o cotidiano, né? Diferente, por exemplo, um cidadão, né, um cidadão de bem, por exemplo, que vai registrar um BO, controla todos os mecanismos, né, de informatização e de transmissão de sinais e dados e faz o seu BO de uma maneira absolutamente cômoda. Isso é muito bom. Mas tem pessoas que não sabem nem chegar numa porta de uma delegacia, muito menos chegar num aparelho para fazer um boletim, né? E isso gera não só uma série de distorções, por exemplo, no subregistro, né? Os acontecimentos criminosos em determinadas regiões, como gera uma distorção também na convicção, né, da sociedade a respeito dessa problemática. E a pergunta que é feita, que eu vou tentar dar uma pista para respostas, né, para tentativas de respostas, é se dá para ter esperança em última análise, né, que a revolução científico-digital ela possa representar inclusão social, né, capacidade de abordagem do Estado de uma maneira mais democrática, captura, né, de informações nas redes de uma maneira socializada, para que a sociedade se coloque, né, à altura do que deve um Estado democrático, constitucional e social, eu diria. E eu acho que o ponto de partida dessa reflexão é precisamente esse, né?
é a necessidade de se fazer uma referência rápida a que tipo de território, a que tipo de ambiente nós estamos entrando quando fazemos uma reflexão sobre essa revolução na prestação jurisdicional, na garantia do acesso à justiça e na garantia de obter benefícios dessa socialização de informações que percorrem hoje as redes em todas as latitudes. A primeira pergunta é quais são as características do Poder Judiciário nesse Estado social, para dizer de forma abreviada. Não se tem, né, uma polêmica muito acesa a respeito dessa questão, mas pode-se dizer que a acumulação que vem do iluminismo revolucionário, das transformações que ocorreram do Estado absoluto para o Estado de direito democrático, depois o Estado de direito social-democrata e assim por diante, que o Poder Judiciário ele tem que ter algumas garantias no seu relacionamento com a sociedade. E aqui eu não estou falando das garantias da judicatura, da garantia dos juízes. Isso, né, está bem estruturado, está razoavelmente estruturado na estrutura, na estética constitucional toda e na legislação infraconstitucional também relacionada com os magistrados, as garantias dos magistrados. O magistrado que não quiser ser independente, ele tem mecanismos de fuga para isso. Mas isso é em todas as profissões. Quem quer atuar na ilegalidade encontra sempre os caminhos de fuga do sistema para, né, aplicar a sua visão de mundo na prática social. Né? Eu estou falando das garantias que o Poder Judiciário deve oferecer à sociedade, e que depende da forma de Estado, como esse Estado se organiza, o seu grau de transparência desse sistema organizativo estatal e na sua capacidade de resposta. Então, eu acho que pode-se dizer de uma maneira bem sensata, sem avançar muito, né, na teoria geral do Estado, é que o Poder Judiciário ele tem que ter universalidade, ou seja, ele tem que ter a capacidade de tratar de todas as questões que são judicializáveis. O Poder Judiciário ele tem que estar aparelhado, né, estruturado humanamente e materialmente para tratar das questões que lhe são levadas. Todas as questões que lhe são levadas. A segunda característica externa que ele deve oferecer à sociedade é a igualdade de acesso. Ou seja, as pessoas têm que ter estar em condições de igualdade para acessar ao Poder Judiciário. E, finalmente, uma questão que está relacionada com a natureza que essa estrutura judiciária ela vai adquirindo num estado dado, num estado determinado, que é a igualdade de trato que o judiciário deve dar às demandas. Né? Nós já inauguramos aqui no Brasil as microdemandas e as grandes demandas. As microdemandas não têm as mesmas cautelas, né? Os mesmos direitos, os mesmos níveis de apreciação, de preocupação do sistema judicial do que as grandes demandas. Isso está determinado, né, na forma, no minimalismo dos recursos, na forma não adequada que são tratadas essas demandas, que são consideradas demandas de segunda categoria. Né? Isto é um reflexo da desigualdade social, né? E da desigualdade de trato que tem com os direitos subjetivos daquelas pessoas que vão procurar o Poder Judiciário e que não se veem atendidos de maneira satisfatória. Né? Isso significa
mais direitos lesados e uma visão desproporcional do que é importante para o cidadão, para o ser humano, né, que habita estruturas sociais diferenciadas. A derrubada de uma cerca entre duas casas, dois casebres, numa área, né, numa área verde, como chama aqui em Porto Alegre, pessoas que moram ali de maneira formalmente ilegal, ela tem uma importância transcendental para uma família. Ela pode significar, né, inclusive, um elemento desagregador da paz social se aqueles limites de ocupação entre uma casa e outra não são respeitados. Né? E é óbvio que isso aí não tem a mesma atenção, a mesma preocupação do Poder Judiciário. Bem, indo um pouco mais adiante, então, na estrutura interna, né, do sistema constitucional vigente, quais são os fundamentos da Constituição? Quais são os pilares dos pilares, por assim dizer, que se referem de maneira universal aos direitos individuais e aos direitos coletivos? Eu me peguei nessa discussão, há uns 15 anos atrás, aproximadamente, quando, de maneira um pouco atípica, né, num tratado de direito constitucional, que era dirigido ali pelo Gilmar Mendes e pelo Ives Ganda Martins, eles me pediram, como ministro da Justiça que eu era, quais eram os fundamentos da Constituição. Eu escrevesse um capítulo para esse tratado, que foi publicado, que circula já desde aquela época, de maneira ilegal e também por fotocópias, né, como o pessoal tem feito para poder sobreviver na compra de livros. Eu me peguei, eu me senti surpreso com o convite e fui fazer um exame na jurisprudência do Supremo, em alguns livros de teoria do direito, de teoria do Estado, de teoria constitucional, e cheguei a uma conclusão. Cheguei à conclusão que foi um tanto atípica, mas que honrava aquela visão que vem da tradição alemã, particularmente do Konrad Hesse, que fala na força normativa da Constituição. Então, eu procurei, no próprio texto constitucional, quais eram os fundamentos da Constituição. Porque são apontados como fundamentos da Constituição situações muito abstratas de geração da norma dentro do processo constituinte, que tem uma maior distorção ou uma menor distorção, dependendo de como se processa, né, esta articulação política e social que gera a fonte originária da Constituição. E isso me flagrou também, me obrigou também, me flagrou pensando, né, no que teria internamente na Constituição para dizer que estes são os seus fundamentos e que estes fundamentos exigem uma nova forma de abordagem dogmática da Constituição, ou seja, uma dogmática do concreto. O que pode vincular os fundamentos da Constituição ao caso concreto. Eu fui trabalhando essa questão teórico-doutrinária e também de natureza filosófica, né, da filosofia do direito, e fiz a seguinte formulação. Né? Os fundamentos da Constituição são dois, e são normativos. E são normativos enquanto princípios, e são normativos enquanto norma concreta, norma escrita, norma regulamentar da Constituição. É o princípio da inviolabilidade dos direitos, está escrito ali direitinho, que tem que ser completado com um princípio abstrato que também está devidamente normatizado.
Então, é o princípio da inviolabilidade dos direitos e o princípio da igualdade formal. A partir desses dois pilares, você dá coerência a todo o Estado constitucional e, particularmente, o Estado social. Ou seja, você pode tirar dessas duas normas, né, uma reflexão sobre cada caso concreto, sem fugir de uma apreciação dogmática da estrutura constitucional. Então, seria uma nova dogmática, né? Uma nova dogmática que está consubstanciada em diversos textos esparsos, mas que tem que ser sintetizada de uma maneira coerente para poder dar força, dar vigor e dar capacidade operativa, não só na legislação infraconstitucional, como também em cada caso concreto relacionado com os direitos fundamentais. Bueno, mas o que é esse poder judiciário que nós estamos falando, que está oferecendo, né, esses acessos virtuais aos processos, aos procedimentos, às relações entre juízes e advogados, entre juízes e clientes? Né? Nós podemos observar e tentar dar coerência a este poder judiciário a partir de duas visões. Uma visão que vem, né, da sociologia política, propriamente dita, e outra que vem da própria estrutura normativa. Então, essa estrutura normativa, ela tem instituições que formam o poder judiciário, que dão coerência ao seu funcionamento, que dão capacidade para os seus magistrados responderem em cada caso concreto. Mas, fora de uma visão formal, né, alheio a uma visão formal da estrutura do Poder Judiciário, nós temos uma outra conformação, que é o Poder Judiciário como casta. E aqui eu não estou usando esse termo como um termo pejorativo, eu estou usando esse termo dentro, né, da teoria da teoria política em geral. Nós sabemos que vem, que concebe, que entende, né, a estruturação das castas como formas de organização do poder, para o bem, para o mal. O Poder Judiciário, quando se torna uma casta para julgar e para impugnar as ordens feudais, por exemplo, ele se torna uma casta que concorre para a estabilização e a formação do Estado de Direito. Então, é nesse sentido que eu estou colocando. Então, o Poder Judiciário que nós estamos nos referindo, e ao qual nos reportamos para tratar desta questão, é um Poder Judiciário que é uma tensão, na verdade. Não é uma instituição estável. É uma tensão entre o Poder Judiciário, com a sua estrutura de casta, de uma parte, e o Poder Judiciário como instituição formalizada, que tem determinados deveres e direitos, que se vinculam a uma estrutura constitucional que tem dois fundamentos estruturantes: o princípio da igualdade perante a lei e o princípio, ambos normatizados, da inviolabilidade dos direitos. Vejam, com isso nós fechamos toda uma teoria do Estado social que nos dá autoridade, portanto, para verificar a eficácia do Estado no que se refere ao seu deferimento de deveres e direitos, e também para verificar qual o grau de porosidade que esse sistema tem favoravelmente aos que estão na base da pirâmide social. Porque o Poder Judiciário, a estrutura estatal judicial, ela tem aberturas, tem fechamentos, tem capacidade de absorção dos conflitos e também tem capacidade, né, pela sua estrutura barroca, pela sua composição barroca do processo, também tem capacidade de expulsão do conflito, né, e de não resolução do conflito, através, né, das
dos artifícios processuais, e nós que lidamos com o Poder Judiciário, principalmente os magistrados, sabem muito mais do que a gente, tem processos que duram 30 anos e não se resolvem. Não se resolvem. Ou não são executáveis, por exemplo. Isso não é uma deficiência dos magistrados. Isso é uma estrutura sistêmica que enquadra as pessoas em determinadas limitações e lhe dá também determinados poderes para se ater a essas limitações ou para superá-las, dependendo aí da formação do magistrado e da estrutura material que ele dispõe para responder. Bueno, então nós falamos de uma nova dogmática, nós falamos de um círculo virtuoso, né, de funcionamento da instituição, do Estado, onde o Poder Judiciário tem uma responsabilidade superior, né? O Poder Judiciário tem uma responsabilidade superior, porque ele diz a Constituição, ele diz o que a norma quer dizer, né? Resolve conflito, também instaura conflito, dependendo da circunstância, mas que está tratando com seres humanos, com sujeitos ativos e sujeitos passivos, em última análise. Então, é impossível deslindar esta questão, né, se a infodigitalização do sistema judicial ele é favorável à inclusão social ou é desfavorável. Né? É impossível responder isso de uma maneira minimamente científica, ou seja, objetivamente debruçada, empírica e metodologicamente, né, sobre o problema, se nós não dissermos com quem nós estamos tratando. Do lado do Poder Judiciário, nós sabemos com quem nós estamos tratando. Uma estrutura de casta, né, na sociedade, como são todos os altos funcionários públicos, né, formam uma casta, formam uma corporação. E, de outra parte, né, estamos tratando com, né, as instituições formais do Estado de Direito, que estão brilhantemente concebidas dentro do Estado constitucional, social e democrático de direito, que é o que nós temos na norma de 88. A proximidade maior ou menor dos indivíduos em relação aos direitos fundamentais está determinado, né, no que pertinge ao Poder Judiciário, está determinado pela capacidade que essas pessoas têm, né, de serem representadas ou serem apresentadas perante o Poder Judiciário e perante o Estado para demandar os seus direitos. Esses indivíduos, no século passado, na sua ampla maioria, eram ou indivíduos excluídos das melhores possibilidades de acesso, ou eram indivíduos estruturados segundo as regras de desenvolvimento econômico e social da segunda Revolução Industrial, em pessoas que eram extensões de máquinas, que já não são mais predominantemente extensões de máquinas, são de aparelhos, de estruturas, hardware, software, já não são mais a maioria, ou são excluídas. Antes excluídas ou integrantes de um sistema de subservência aos tempos e momentos da máquina, e hoje excluídos ou subsumidos num conjunto de relações, né, que formam a infraestrutura da sociedade de conhecimento, que, em última análise, capta deles não a sua cognição, não a sua inteligência e muito menos a sua informação. Capta deles a sua energia subjetiva para colocá-la num conjunto de relações sobre os quais esse indivíduo não tem mais controle. Não tem, tem um controle muito menor, este indivíduo incluído nesse processo, muito menor do que tinha, tá, o operário fabril, o trabalhador da sociedade industrial tradicional. Além disso, há uma grande mutação que ainda não obteve o seu momento de repouso
na sociedade capitalista atual, que é a mudança estrutural na relação espaço-tempo. Os seres humanos, nós, os humanos, vivemos uma relação consciente do espaço-tempo. Os animais não vivem uma relação consciente com este vínculo do espaço com o tempo. Quer dizer, os animais reproduzem a sua naturalidade. Os animais, um leão não sabe que pertence à espécie Léo. Quem diz que ele pensa que ele pertence à espécie Léo, somos nós que classificamos ele desta forma. Então, os seres humanos, como têm esta consciência de si, da vivência no espaço-tempo, é um ser humano que vem sendo mutado completamente com uma nova relação espaço-tempo que está determinada pelas revoluções tecnológicas que se processaram particularmente a partir dos anos 50, dos anos 45, 50, quando lá começa, quando lá começa os primeiros computadores, que eram máquinas de calcular, capazes de armazenar alguns dados, para nos retirar das operações normais da tabuada, e que passam a ter primeiro um uso militar, no cálculo da guerra, e depois um uso civil. Depois nós temos, já ali pela década de 70, o desenvolvimento dos microprocessadores, que contém cálculos aritméticos e cálculos logarítmicos, a partir da instituição do chip. O desenvolvimento dos microprocessadores inicia uma profunda revolução. E nos anos 90 vai formar a infraestrutura completa de todo o domínio da comunicação negocial, da comunicação cultural, e, em geral, das comunicações artísticas, das comunicações entre indivíduos dos mais distintos lugares e continentes, formando, portanto, uma nova sociedade. Esta relação espaço-tempo, nova relação espaço-tempo, ela tem duas características que são essenciais. A primeira é que a pessoa pode estar em todos os lugares, em todos os momentos do dia, em qualquer parte do mundo, em qualquer reunião social, em qualquer movimentação, sem sair do seu lugar. A pessoa não precisa sair mais do seu lugar para ser universal. E é claro que esses graus de universalidade, eles vão tomando formas diferentes, segundo a localização que cada indivíduo e que cada grupo social tem dentro desse novo sistema. Então, é muito diferente a visão de mundo de um jovem que passa 5 horas do dia fazendo seus games, de um grande intelectual, peguemos o Domênico de Masi, por exemplo, ou algum professor do nosso conhecimento, das nossas relações, que trabalha nesta área, nós vamos ver que a riqueza subjetiva que pode ser alcançada com esta nova relação espaço-tempo é completamente desigual, e é socialmente desigual. E ela repercute em cada indivíduo de maneira desigual, segundo a sua capacidade de consumo destes novos elementos. Esse ser humano que nós estamos tratando é o ser humano que está perante, está dentro desta pergunta que é efetuada como inspiradora dessa nossa conversa. Ou seja, é possível realmente
obter algum progresso humano ou social, cultural, deste tipo de acesso que os indivíduos podem ter, não só em relação ao poder judiciário, mas a todas as fontes de poder, e aqui nós estamos tratando particularmente o poder judiciário, de maneira virtuosa ou não. Então, eu entendo que a resposta certa depende das relações reais de poder. São micro e macro poderes que não são reguláveis, que não são capazes de serem ordenados de maneira universal, nem por uma Constituição nacional, nem por uma Constituição mundial, como quer nosso querido mestre que está propondo uma Constituição mundial. Me falhou o nome do meu querido mestre italiano, que propõe a Constituição Humanidade, Constituição Mundial. Mas até o fim da minha conversa eu vou me lembrar do nome dele. Nós estamos, inclusive, promovendo agora uma nova conferência dele aqui no Brasil. Já fizemos uma aqui com o Ministério Público Estadual e com juízes, foi muito interessante o debate que ele trouxe, né? Ele participou pela rede, e esta proposta dele é uma proposta de tentar unificar, tá, os povos, os países, as autoridades, em cima de uma norma universal de relacionamento social dentro de uma visão de Estado Social Mundial. Tá? É uma utopia democrática maravilhosa, tá? Que deve ser muito trabalhada, muito discutida por nós também, e talvez um dia seja possível implementar. O que se pode dizer, portanto, desta possibilidade, dessa resposta? É que isto vai ser respondido, em última análise, por projetos divergentes de natureza técnica e projetos divergentes de natureza econômica e social, projetos políticos, portanto. Aqui, os projetos de natureza técnica, né, ou de natureza tecnológica, sobre essas formas de relacionamento, elas obedecem, até agora, à lógica exclusiva do processo de valorização do capital transnacional, em particular, e da criação de clientes para o mercado. Todas essas técnicas se desenvolvem fundamentalmente, não quero dizer que não seja usada para outras finalidades virtuosas, mas se desenvolvem fundamentalmente em relação ao mercado, ao consumidor. Né? Pode perceber que, inclusive, dentro da dogmática tradicional da interpretação neoliberal, as pessoas não são tratadas como cidadãos, os clientes, em última análise. Né? Clientes, né? E clientes vinculados a um determinado processo produtivo ou organizativo do Estado que vem por dentro das doutrinas meritocráticas, em última análise. Meritocráticas para o mercado, para o funcionamento do mercado. Então, é nesse ponto, precisamente, que os projetos têm que se apresentar. Eu confesso que eu não sou otimista em relação a isso. E quanto mais se percebe a crise dos Estados democráticos de direito hoje, e de uma parte a sucumbência que ocorreu, a derrota que ocorreu, a burocratização que ocorreu e permitiu essa derrota da ideia generosa da igualdade socialista, eu acho que é mais difícil agora a gente ter um outro encaminhamento que não seja a radicalização da democracia, da utopia democrática e social que vem por dentro do Estado Social de Direito. E este Estado Social e constitucional de direito, ele tem uma potência muito contida, muito fraca. E nós temos provas empíricas dessa fraqueza. Nós tivemos quase um golpe de Estado nos Estados Unidos há pouco. Os golpes de Estado não são mais uma coisa latino-americana. Tá?
e a capacidade de matar de maneira seletiva ou geral, ou generalizada, como nós vemos nas Filipinas, por exemplo, que tem uma política de segurança, que é a política de segurança do assassinato de pessoas doentes, de pessoas drogadas, e que isso é aceito com naturalidade na comunidade internacional, isso quer dizer que nós estamos muito longe, né, de uma potência, de uma eficácia do Estado Social de Direito para podermos encaminhar, né, uma nova utopia. Uma utopia que seja um momento de ultrapassagem da barbárie, pelo menos para que se possa pensar outro tipo de sociedade, né, outras possibilidades de sociedade. Vejo, por exemplo, que o que foi possível, por exemplo, aqui no nosso país, está sendo possível a partir de concessões escandalosas que estão sendo feitas. Nós temos golpistas e bolsonaristas dentro do governo democraticamente eleito, que está sendo obrigado, né, na verdade, a receber a perversão para dentro da sua estrutura de poder para poder governar e poder avançar. Até porque não há outra forma. Até porque os bloqueios, né, ao Estado Social de Direito, aos direitos fundamentais e à própria democracia são cada vez mais fortes, né? E esses elementos novos, infodigitais, têm um papel muito grande dentro desse processo. Da perversão ideológica do sentido da vida, do sentido da comunidade, do sentido, né, do destino comum da nação e dos humanos, está colocado hoje também pela questão ambiental, isso está sendo cada vez mais corroído. Então, não se deixem tomar por esse meu otimismo, porque eu também tenho, né, o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, junto. Né? Eu acho que nós temos que continuar nesse caminho que nós estamos, no caminho da radicalização da democracia, do reforçamento da potência, né, do Estado democrático, constitucional e social. Né? Mas, até agora, eu acho que os prenúncios não são bons. Vejamos a nossa OAB aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Nossa OAB aqui no Rio Grande do Sul, né, é uma estrutura, com todo o respeito que eu tenho os colegas que estão lá, não tem nenhuma relação pessoal, né, de desânimo, de falta de ânimo, de relacionamento, mas a nossa OAB no Rio Grande do Sul, ela foi entregar para o presidente do Congresso um pedido de impeachment da presidenta Dilma. Né? Humilhantemente fazendo isso. E o presidente do Congresso, que era o cidadão esse que agora saiu da cadeia, debochou do nosso presidente da OAB, que era presidente da ordem do Conselho Federal, naquele momento que entregava um pedido de impeachment contra uma presidenta, né, honesta, por motivos totalmente falsificados historicamente, como todos eles reconheceram depois. Então, dá-lhe otimismo da vontade aí para a gente continuar trilhando os nossos caminhos em defesa do direito da democracia. Então, obrigado pela atenção de vocês. Bom, como sempre, brilhante, o Tarso trouxe para nós uma importante reflexão. Acho que alguns conceitos que ele deixou para nós são importantes e para a gente continuar discutindo e ver como é que a gente participa, a sociedade como um todo. Ele chamou a atenção da OAB aqui no Rio Grande do Sul, né? Como é que nós participamos dessa discussão junto ao Poder Judiciário, né? Desde do propalado documento 319, né? E a gente sabe que o principal objetivo é a segurança jurídica. E quando se fala muito de segurança jurídica, a gente sabe a segurança de quem, né? A segurança do capital. O capital não quer ter risco com o judiciário. Não quer ter surpresa com o judiciário. Né? E eles tentam colocar o nosso judiciário de joelhos. Porque nos Estados Unidos,
para nós é muito claro que ou tu tem certeza do teu direito, ou tu não é litigante, porque lá é quase proibitivo ser litigante. Tá? A gente viu a questão das próteses mamárias, que começou a dar problema, foram 2, 3 condenações, em seguida se fez um acordo generalizado com todas as mulheres cadastradas, com oferta e tudo mais. E o que acontece? A gente tem que parar de ter aquelas questões. Todo mundo que sofre alguma coisa no Brasil prefere discutir nos Estados Unidos. Para o acidente de avião, a família vai para lá porque o equipamento era Boeing. Porque lá eles têm quase certeza de uma indenização que submete o capital a ter cuidado, a ter uma outra relação na conversa com a cidadania. Aqui, infelizmente, a gente tem as megas ações massivas para aqueles de sempre. Né? A gente tem aqui as operadoras, eu queria saber alguém que conseguiu resolver o seu problema no call center, aquele dos telefones, que a gente vai... Nunca ninguém consegue. A gente sempre para no juizado especial. E as operadoras têm uma sala no Fórum Central. Aí lá eles trabalham com estatística, né? 50 vão reclamar, alguns não vão querer, vão chegar e pagar, os que forem para lá, a gente vai lá e faz um acordinho. Então, por isso que eles são mega demandados. E quando se diz que o brasileiro adora a litigância, é importante que essas operadoras são todas estrangeiras. Eu estive num painel lá na Ilha da Madeira, em Portugal, no Congresso do Jutra. Eu disse que o Santander, quando chegou no Brasil, quis terceirizar todo o banco, inclusive os caixas. Na época ainda tinha a compensação de cheques, ele quis terceirizar a compensação de cheques. Quando a Justiça do Trabalho bloqueou isso, quando eu falei isso para os europeus, eles ficaram se olhando, né? Porque lá eles se acham superiores, mas aqui eles nos tratam como sub-raça. Eles vêm para cá querer realmente ter vantagens com a terceirização, com a não responsabilidade, enfim. E é isso que eles tentam maniar no judiciário. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é que nós temos visto que na Justiça do Trabalho, se tu não acerta o código do teu pedido, o pedido não existe. Se tu não encontra na lista de códigos a pretensão que tu está deduzindo em juízo. E os tribunais superiores, a gente tem informação que eles dizem, olha, quando não achar o código não casar com o pedido, extingue o pedido. Como se o nosso judiciário, né, não pudesse examinar sob uma nova ótica uma pretensão que está sendo deduzida em juízo. E isso nos preocupa, porque a gente sabe que isso aí é uma forma de cima para baixo, né, se colocar essa circunstância. Outra coisa que a gente discutiu há pouco aqui é a questão de direitos humanos. Eu, olhando para o João Ricardo, eu me lembro que teve uma época que se discutia que direitos humanos tinha que ser com a Justiça Federal. Nós falamos do trabalho escravo, ainda não teve uma tipificação, né? Se achava que a Justiça Federal era salvo-conduto para condenação. Não é. Não teve um condenado com os mais variados abusos, né, da exploração econômica sobre o ser humano, né? Com água suja, local inadequado, e com a Justiça Federal não se teve condenação ainda, né? Agora mesmo relatamos que aquela senhora que foi pega num hotel onde ela morava sem luz, sem refrigeração, sem nada, o juiz não achou tipificação para enquadrar os exploradores do trabalho escravo da senhora. Então, são coisas que estão colocadas à reflexão. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso coordenador nacional, que é o doutor Aldo, para ele fazer uma remarca dentro daquilo que ele pegou do Tarso, né, dentro de uma questão que ele sempre traz, que é a guerra cultural e as big techs. Então,
Já tem alguns livros publicados e chamo ele a contribuir aqui com esse debate. Palavra com alto, por obséquio. Tem que abrir o microfone. Queria inicialmente cumprimentar a DJC pela realização desse evento. Nós estamos num processo de preparação do Encontro Nacional, viu, Tasso? Para o qual você está convidado. Depois a DJC do Rio Grande do Sul vai dar os detalhes para você, 14 e 15 de julho aqui em Brasília. E, então, estamos fazendo esses encontros em vários estados da federação. Então, quero primeiro cumprimentar a DJC do Rio Grande do Sul. Acho que começar esse esquentamento do encontro estadual com a palestra, brilhante palestra do governador Tarso Genro, eu acho que Tarso Genro é um passo importante. Quero cumprimentar o Tarso. Tarso, além de um governador destacado do Rio Grande do Sul, além de um ministro da Justiça, é uma pessoa destacada no cenário político brasileiro, uma pessoa com quem eu tenho relações de amizade. Eu quero parabenizar o Tarso. Tarso sempre é uma pessoa que ele se destaca pelas suas intervenções consistentes do ponto de vista teórico e político, evidentemente. E, nesse sentido, eu quero cumprimentá-lo. Acho que foi acertada a decisão da DJC de levantar esse convite. Eu queria pontuar, na linha do que o Jesus falou, Tasso, levantar uma questão a partir, inclusive, de uma reflexão que você trouxe. Você disse que exatamente houve um quase golpe de Estado nos Estados Unidos. É claro que isso está implícito também, está óbvio, que tivemos quase um golpe de Estado no Brasil. A questão que se pergunta é exatamente quais as razões que determinaram essa situação. Quais as razões que determinaram o crescimento brutal da extrema-direita no mundo? Eu tenho levantado, e hoje eu tive a oportunidade, eu dirijo, Tasso, uma comissão da OAB Nacional, a Comissão em Defesa da Democracia, da República e da Democracia. E ontem e hoje, nós fizemos um seminário extremamente importante, onde essa questão foi debatida em profundidade. E o que eu tenho levantado, levantei hoje nessa intervenção que eu fiz, é que nós temos duas questões principais para explicar esse processo vivido e esse crescimento da extrema-direita no mundo. Primeiro é exatamente o neoliberalismo. O neoliberalismo, com a imposição da lógica do mercado, como você diz aqui, ele exatamente, para viabilizar a lógica do mercado, ele procura se utilizar do autoritarismo. Então, esse é um componente. Mas o outro componente fundamental é a guerra cultural, que tem a ver com isso que você também levantou, com essa criação dessa infraestrutura de comunicações. Só que essa infraestrutura de comunicação, como tudo, ela pode se agir para o bem e para o mal. E, na verdade, hoje nós temos vários estudiosos que mostram como as Big Techs, essa poderosa infraestrutura, está exatamente sendo um fator determinante na fragilização do processo democrático no mundo inteiro e no crescimento da extrema-direita. Porque o que ocorreu é que avalio que a esquerda subestimou a luta de ideias. Você, um teórico marxista, sabe, o Gramsci levantava com muita força que a luta ideológica, a luta de ideias, ela precede a luta política. E eu acho que a esquerda subestimou, o PT subestimou nos governos, quer dizer, não dando ênfase suficiente para a luta ideológica. Tá? E o que ocorre é que a extrema-direita se apropriou dessa questão. Não só se apropriou, quer dizer, pela relação econômica e a influência das grandes Big Techs, como exatamente a capacidade que ele teve de, digamos assim, o Steve Bannon jogou esse papel, de utilizar a técnica de venda de produtos para a venda de ideias. E o que ocorre, eu tenho estudado muito, tem um livro muito importante da Shoshana Zuboff, né, que é o capitalismo, a nova fase do capitalismo, que é exatamente o capitalismo de captação de dados, e hoje as maiores empresas do mundo são as Big Techs, né? E o que ocorre é que essas Big Techs e a extrema-direita se apropriou dessa tecnologia e
na verdade, quer dizer, é uma questão que nos coloca para pensar como é que milhões de pessoas que votaram no Lula passaram a votar no Bolsonaro. Quer dizer, porque a extrema-direita e o bolsonarismo conseguiu exatamente levar uma mensagem reacionária, anticomunista, quer dizer, utilizando, é claro, militares, quer dizer, os setores evangélicos, né, o setor de direita, mas conseguiu inculcar na mente das pessoas, e o que é incrível é que essas redes sociais, as big techs, elas têm a capacidade não só de influenciar, mas de reformatar, de reformular a mente das pessoas. Então, esse que eu queria trazer para uma reflexão. Acho que essa questão da luta ideológica, da guerra cultural, é uma questão fundamental, porque às vezes você levanta uma questão aqui, no meu entender, é real. Quer dizer, essas concessões que o governo Lula fazem são concessões graves. Você levanta exatamente a necessidade da radicalização da democracia. Mas que a radicalização da democracia ela tem a ver com a construção de uma correlação de forças. E aí eu considero que a luta política deve ser acompanhada com muita ênfase da luta ideológica, porque nós terminamos, ganhamos as eleições, né? Portanto, o clima no país é outro, mas ocorre que você tem uma extrema-direita forte no parlamento, que impede os avanços, uma extrema-direita forte nas redes sociais, que continua propaganda mentira. Um exemplo que eu tenho dado, que eu acho que é ilustrativo, tem um deputado lá de Goiás, de extrema-direita, nem vou falar o nome do cara, mas tem uma presença brutal nas redes sociais, que ele teve, digamos assim, o absurdo de ir para a Câmara Federal, que é o que a direita está falando também na CPMI, e dizer que, na verdade, os atos golpistas têm responsabilidade da esquerda. E quando eu estou lá em Goiás, com um motorista de táxi, eu questiono, eu percebo que ele é um cara de direita, é bolsonarista, questiono sobre os atos, ele disse um absurdo, mas isso foi feito pela esquerda, ou seja, essa mensagem, essa mentira, essa falsa realidade paralela, que é, na verdade, a manipulação com os fake news, tem efeitos extremamente graves na sociedade. Se nós não tomarmos consciência, e quando eu digo nós, eu falo o próprio governo federal, que eu acho que está falhando ainda nessa questão, os movimentos sociais, né, os movimentos democráticos, quer dizer, necessitam, digamos, de entender esse novo caminho de luta em defesa da democracia, que é pressuposto para nós colocarmos na ordem do dia a radicalização da democracia, que implica em conseguir base social para dar esse avanço. Era essa a contribuição, parabenizando a sua fala, Tasso, e parabenizando mais uma vez a DJC do Rio Grande do Sul. Intervenção muito pertinente, né? E gostaria de saber aí se alguém mais quer fazer algum registro, porque daí nós encaminhamos para o fechamento. Então, tá. Esse seminário tem prosseguimento, tá? No dia 30. Jesus, Oi. me permite fazer, antes do encerramento, uma intervenção de 3 minutos? Sim. Eu preciso até mais. saudar o meu querido Aldo Arantes e todos vocês que chegaram um pouco depois aqui da abertura da nossa conversa. E fazer uma observação que eu pretendo que com todas as pessoas que eu discuto, que a gente faça um debate estrutural sobre essa questão. Que é precisamente isso que o Aldo colocou. O que os teóricos da esquerda, seja do campo democrático, seja do campo de centro-esquerda, seja os teóricos e doutrinadores da ideia socialista, não entenderam que mudou e que nos fragilizou na luta cultural, na luta ideológica. Eu acho que foi o seguinte, vou dizer de uma maneira muito sumária, é que nós utilizamos como categorias centrais, ou seja, degraus de análise da sociedade de classes atual, os mesmos instrumentais que nós utilizávamos, as mesmas categorias que nós utilizávamos para a luta de classes
da sociedade industrial tradicional. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, quando eu digo isso, então, tu acha que terminou a luta de classe? Não, não é isso que eu acho. Eu acho que ela mudou de forma e mudou de fluxo. O fluxo da luta de classe se dava, tradicional, da segunda Revolução Industrial, se dava entre dois sujeitos visíveis. O sujeito proletário, organizado na fábrica moderna, e o sujeito burguês, organizado nas confederações e nas estruturas de poder das classes dominantes burguesas. Eram dois sujeitos visíveis, que estabeleciam contendas e que unificavam os seus polos. A burguesia unificava, e os teóricos e políticos da burguesia, um enorme contingente de classe média alta, empresários de todos os setores, e os partidos do campo democrático socialista, os partidos socialistas, os partidos comunistas, unificavam uma outra esfera em torno da classe operária tradicional. À medida em que se dissolveu esta relação conflituosa, negocial e também conciliatória nos processos de dissídio coletivo, nos contratos coletivos, e aí depende do momento histórico que nós estamos vivendo. Às vezes passava perto de uma situação revolucionária, às vezes não. Quando isso se dissolveu, nós ficamos num processo natural, um processo sem sujeitos políticos visíveis, naturalizado pela fragmentação social do mundo do trabalho e pela abstração cada vez mais etérea, mas muito material, do capital financeiro global, que organiza e enquadra todo o sistema, né, de poder das grandes burguesias locais, através dos domínios que os bancos têm sobre o processo produtivo. Então, ao não compreender isso, nós não mudamos o nosso discurso. Então, isso aí que o Aldo está dizendo, eu já passei diversas oportunidades, né? Além de governador aqui, eu também fui, né, e estou retornando como advogado trabalhista, né? Então, os motoristas de que eu me reconhecer e dizem: olha, doutor, esse negócio CLT não dá mais. Não dá mais. CLT não dá mais. CLT prende muito a gente, amarra a gente. Mas quantas horas por dia tu trabalha? Eu digo, 16 por aí. Mas eu sou dono do meu nariz. Eu vou buscar minha filha no colégio. Não tem nenhum patrão para me encher o saco. Só que ele não compreende que o carro dele vai terminar, que ele não tem acumulação para comprar um novo, vai ter que ser empregado, né, das empresas, das big techs aí, de transporte da vida, né, e não tem previdência social. E nós perdemos esse processo. Por quê? Porque nós hesitamos em oferecer uma tutela nova, renovadora, das novas relações de trabalho que surgiram. O controle se dá pelo resultado e não pelo eyes of master, né, do patrão dentro da fábrica ou dentro do serviço ou dentro da construção. Então, isso gerou uma fragmentação enorme. E a nossa incapacidade de compreender, né, essas classes subalternas ao proletariado, inclusive os meios jornalistas precários, os intermitentes, os informais, que nem querem saber de CLT. Eles foram chamados para o mercado. E o corpo deles é a própria mercadoria. E eles carregam consigo, né, não o seu conhecimento, mas só a sua energia, só a sua capacidade de se movimentar. E nós não conversamos com eles, não conseguimos conversar com eles. Isso aí não é problema de houve traição, que houve isso, não é nada disso. É que nós somos incapazes de compreender que nós precisávamos ter uma compreensão teórica dele. Que eles, os dominadores, não precisam ter. Porque esse domínio, né, naturalizado que se dá, né, na sociedade capitalista neofeudal que a gente vive hoje, isso aí a prática resolve. O controle resolve, o dinheiro resolve.
O mercado resolve, e o mercado é que organiza a subjetividade dessas pessoas. Então, é isso aí que eu queria colocar para a nossa reflexão. Também não tenho saída para isso, lógico, mas tenho pensado também bastante sobre isso. Desculpe, um abraço para todos vocês, viu? E obrigado pela tolerância. Abraço, muito obrigado por ter comparecido e ter nos dado essa aula e essa reflexão. Bom, o nosso encontro regional, ele segue no dia 30, aí presencial, na Faculdade de Direito da URGS, né, com os temas expansão tecnológica do judiciário e seus reflexos na jurisdição, né, com a participação do desembargador João Ricardo, aqui presente, do Rogério Favreto, desembargador federal do TRF4, e do juiz Rodrigo Trindade, que no TRT exerce a função de coordenador de inteligência do judiciário. Ele é uma das maiores autoridades nessa intersecção do judiciário e a tecnologia e a sua aplicação. A debatedora será a diretora da Faculdade de Direito, doutora Cláudia Lima Marques, e a coordenação será da Tana Maciel. Isso aí vai ser às 14 horas. Às 16, nós temos trabalho por plataforma, referência feita agora pelo Tarso, né? A nova escravidão digital sob o capitalismo de controle, acesso à tecnologia e a exclusão jurisdicional. Vai contribuir a juíza federal Ana Inês Lator, que vai falar sobre a questão da Previdência, né, que é uma área que ela trabalha bastante. A professora, doutora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, a doutora Jane Cruz Prates, e o nosso colega Felipe Carmona, aqui, que é advogado do Sindicato dos motoboys, né, por dentro dessa matéria, teve na OIT, né, acompanhando os debates sobre essa questão, que é uma questão discutida em todo o planeta, as plataformas digitais e o trabalho, né, e nós vamos nos reencontrar no dia 30 para aprofundar essa discussão e tirar uma posição para o nosso encontro nacional em julho, 14 e 15, em Brasília, lá no Conselho Federal da Ordem dos Advogados. E, no final, nós faremos uma plenária para preparar, para mobilizar a DJC no Rio Grande do Sul e para nos organizar para Brasília. Então, eu agradeço a presença de todos, muito obrigado pela presença e começamos a discussão. Um abraço e um tchau para todo mundo. Obrigado pela presença. Até logo. Obrigado, Jesus. Um abraço a todos. Boa noite a todos. Até o dia 30. Até 30.